Hoje, nesse vídeo, eu fui buscar, pesquisar e tentar responder algumas questões, como o que é peste bubônica, se hoje, nos dias de hoje, nós devemos nos preocupar com doenças como a peste bubônica, nos dias de hoje. Agora, eu pergunto para vocês acham necessário a gente se preocupar com doenças como a peste bubônica? O que nós sabemos sobre a peste bubônica? A gente pode sentir a necessidade de descobrir, né? Porque a peste bubônica foi uma das grandes pandemias da história da humanidade. E o que a gente sabe sobre a peste bubônica? Pouca coisa, né? Eu mesmo nunca me preocupei em estudar, assim, por estudar sobre o assunto. Mas quando a gente é muito importante a gente saber que a peste bubônica foi uma das, se não a maior pandemia da história da humanidade. E começou lá no século V e veio até o século XX, praticamente. É uma infecção bacteriana causada pelas pulgas dos ratos. Hoje ela é considerada rara, mas isso não significa que sendo rara ela não existe. Ela existe até hoje. O que mudou foi as condições de saúde, né? As condições de saúde que melhoraram, né? O acesso ao saneamento básico e à higiene, que naquele tempo eram muito precários. E com o desenvolvimento, né, o surgimento das áreas urbanas e o saneamento, essa doença tornou-se rara, mas ela existe até hoje. Como ela chegou aqui no Brasil, né? Ela começou lá no século V, depois do Império Romano, e foi se arrastando, se arrastando, se arrastando, e chegou ao Brasil. Sim, chegou ao Brasil. Chegou ao Brasil devido ao comércio naquela época feito pelos navios brasileiros nos portos portugueses. Em 1900, a peste negra ou a peste bubônica chega ao Brasil. Gente, mas felizmente, como toda doença, nós conseguimos que a ciência encontrasse a cura. Então, em 1895, é criado o soro, primeiro soro contra a peste bubônica, foi criado em Paris, em 1895. É importante a gente analisar o caminho que a doença, né, percorre. Ela entra no Brasil através do Porto de Santos, que era o terminal portuário mais movimentado na época, com
a questão da higiene, da precariedade, né? Porque a doença é causada por a pulga dos ratos. Ou seja, para prevenir a doença, exige muito cuidado com saneamento, a limpeza, né? E a higiene. Hoje em dia, a gente pode dizer que a peste bubônica e a peste negra, como era chamada na Idade Média, ela tornou-se rara. É assim, as pandemias, as doenças, são um fator biológico, ou seja, elas nunca vão deixar de existir, né? Mas o que complica e afeta é a questão social, né? É as questões das necessidades sociais, né? De saneamento, de higiene. É isso que faz a doença se espalhar, né? A falta de higiene, o acúmulo de lixo, principalmente de papelão e revistas, porque os roedores usam esses materiais para fazer seus ninhos. Então, é muito importante a higiene, né? Então, a proliferação da doença não é o fato da doença existir, e sim as nossas condições de higiene, as nossas condições a que nós somos submetidos na sociedade, quanto à higiene, quanto à limpeza urbana, quanto à limpeza das ruas, quanto o acúmulo de lixo, né? Então, a doença existe. As doenças existem, estão aí, nunca vão deixar de existir. Agora, existe e tem que existir a prevenção. A prevenção que é importante. Então, se a gente sabe que hoje a gente chama peste bubônica, mas lá na Idade Média chamava de a peste negra, né? Mas hoje ela é conhecida como a peste bubônica. Ela é rara. O último caso de peste bubônica foi registrado em 2005 no município de Pedra Branca, no Ceará. 2005, ó, bem ali atrás, né, gente? Quer dizer, o que a gente entende? As doenças, elas são um fator biológico. Agora, o fator social é que vai imprimir, né? É que vai definir como nós vamos sermos protegidos contra essas doenças. Então, é a ciência, né? As autoridades e a ciência que estão para nos proteger, né? De todas as doenças. Aí, como eu digo, eu repito, é uma doença que começou lá no século, na Idade Média, e que existe até hoje, né? Mas que se tornou rara, né? Foi descoberta a cura, né? Em 1800 eu falei no outro, foi descoberta a cura, mas nós temos que ter cuidado, né? Porque sabemos como se desenvolve, né? Então vamos ter cuidado, gente, vamos fazer a nossa parte, né? Quanto à questão do lixo,